Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, importa que o seu dia vai ser bom, mesmo passando por grandes dificuldades. Estamos começando mais uma live do Eis-me Aqui Mulher. E hoje com a história da Cristiane Mendonça. E eu preciso confessar para vocês que diante da história da Cris, da Tiane, como a gente chama ela, eu não sei nem como reagir. Porque quando a gente fala de perda, a gente fala de dor e cada dor ela é relativa, ela é única, não tem maior ou menor, realmente cada um sente do seu jeito e por mais que eu possa expressar, eu te entendo, eu sei como é que é, eu não sei. Eu não sei e fico feliz por ela estar participando e estar compartilhando desse momento da vida dela para poder edificar você que está aí participando, escutando essa história, porque o Eis-me Aqui Mulher, ele traz sempre um assunto relevante, um assunto onde você possa ser edificado, onde você possa aprender alguma coisa que vai fazer diferença na sua vida, ajudar o próximo e também se conhecer e estar aí, né, nesse vínculo com outras pessoas, entendendo como a gente pode se relacionar e se relacionar com os outros. E sem mais demoras, então hoje já vamos começar rapidamente, né, chamando aqui a Cristiane para ela estar contando aí então um pouco da sua história. A gente já se conhece há bastante tempo e a gente tem uma amizade já de longa data e tá aí a Tiane. Olha aqui o Rodrigo me dando uma cola aqui, dizendo, ó, fala que a gente levou ela no casamento dela, a gente teve o privilégio de levar a noiva. Oi, Boa Tiane, noite, minha tudo linda. bem? Tudo bem, e estou muito feliz, viu? Eu sei que é inédito, é a primeira vez que tu vai estar dando esse testemunho, né? Assim, dessa forma mais aberta, para que tantas pessoas possam estar ouvindo a tua história e realmente, assim, é edificante, porque as pessoas precisam conhecer, né, sobre a síndrome do fígado gorduroso. Eu confesso para ti que eu hoje sei que é bem mais comum a gente ouvir falar sobre gordura no fígado, né? E para quem já ouviu aí o Sim, termo hepático, toda vez que tiver exatamente. esse termo aí, a gente está falando de fígado, e aí fica mais fácil para a gente estar entendendo, né? Mas, minha linda, antes da gente começar já, né, lá para aprender um pouco mais sobre isso, tu tá contando a tua história, as pessoas precisam te conhecer. As pessoas precisam saber quem é você, conhecer um pouquinho, né, de como você conheceu o Gessé, né, dessa história aí de vocês. Eu vou pedir para a gente estar voltando um pouquinho lá no tempo, tá? Só antes, desculpa a minha indiscrição, né, mas com que idade tu tá agora, Tiane? 36. Tá conseguindo Trinta me e seis. ouvir? Tô conseguindo te ouvir e muito bem. Que idade tu tinha na época? 29. Olha aí, então já faz, pelos meus cálculos de 7 matemática, anos. 7 anos. Ok. Tiane, vamos voltar mais do que 7 anos, tá? Vamos voltar lá no período que você conheceu o GCE, o pessoal tá também entendendo um pouco aí do relacionamento de vocês, da participação dele também, né, nessa história, tá? O pessoal entrar aí na intimidade de vocês um pouco mais. Conta como é que vocês se conheceram, como é que foi o namoro, quais eram os planos. Fica à vontade para contar com detalhes, que a gente gosta de história, a gente gosta mais de história real. Vai lá, pode falar. Bom, na verdade, né, eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Taquara, né? Então, em 98 eu vim pra cá e comecei a estudar numa escola perto de onde eu morava, que era a mesma escola dele. Então, nós tínhamos uma amiga em comum e eu já tinha visto ele na escola algumas vezes, ele não tinha percebido ainda. E essa amiga em comum me convidou para ir para a igreja, que era onde o pai dele era pastor. E era na igreja que nós congregamos por muito tempo. E aí eu fui para lá
fui congregar com ela e daí nós fomos conversando, assim, nós fomos criando uma amizade, porque nós estudávamos no mesmo colégio, então nós íamos e voltávamos do colégio. E aí nós fomos nos conhecendo aos pouquinhos, assim. Foi bem complicadinho de conquistar ele, porque todo mundo, quem conhece ele já sabe como é que ele nunca mudou, é o mesmo, né? Então foi um pouco mais difícil, mas até que ele conseguiu, eu consegui fazer com que ele olhasse para mim de uma forma diferente. E aí, então, a gente começou a namorar. Claro que nós tivemos aqueles momentos de para de namorar, fica, como muitas pessoas que nos conhecem sabem. Mas desde aquela época, a gente, pelo menos da minha parte, né, acredito que dele também, nós sempre tivemos muito juntos os dois. Sempre nós estávamos namorando, daí ficávamos, mas sempre éramos sempre juntos os dois. E aí, num determinado momento, assim, ele resolveu amadurecer, assim, essa ideia de querer noivar, de querer casar e ter filhos, né? Porque eu até achava, assim, no início que nós não desenvolveríamos de uma forma em questão de casamento, coisas assim. Até porque a gente ficava muito tempo namorava e não namorava, então eu achava que nós não íamos desenvolver. Até que um certo tempo ele sentou comigo, conversou comigo, disse que não, agora que queria namorar, então nós noivamos. E aí a questão do casamento é que foi muito legal, porque nós fomos para uma pizzaria e ele sentou na pizzaria, olhou para minha cara e disse assim: escreve aí uma data para a gente casar. E eu olhei assim, mas você quer casar comigo? E ele, sim, vamos casar. Assim, tipo, né, bem Esse foi o romântico. pedido. Esse foi Esse o foi o pedido de pedido. casamento. Esse foi o pedido Escreve de no casamento. guardanapo a data. Exatamente. Nós já tínhamos noivado, né? Mas aí eu esperava que, assim como eu demorei um tempão para noivar, eu achei que também nós íamos empurrando um pouco mais, né? E aí foi de repente, assim, ele pegou, escreve aí no guardanapo, escreve uma data, então nós vamos casar. E aí a gente parece que é bobagem, brincadeira, e nós colocamos a mesma data. Foi o mesmo número de data, foi 13 de maio. Uma que eu adoro maio, né? E outra porque maio é um mês de aniversário dele. E não sei o porquê que ele colocou, mas eu, como gosto de maio, eu sei, vamos colocar 13 porque é um número que eu gosto. E ele foi e colocou 13. Aí eu disse, não, então tá, vamos casar no dia 13 de maio, então. Ó, E aí tá nós perto começamos a então da desenvolver. comemoração. Sim, eu casei no civil no dia do aniversário dele. E a festa foi no dia 13. Que legal. É. Conta um pouquinho do casamento, como é que foi? Bom, o casamento foi muito legal, foi muito interessante, né? Primeiro que a gente teve todo ali o desenvolvimento de nos organizarmos. Até não foi tão difícil, não foi tão complicado, porque algumas coisas, nós somos extremamente oposto um do outro. Mas ao mesmo tempo que nós somos opostos, cada um cede de uma forma. Então é mais fácil a gente conseguir se compreender. Eu cedo, ele cede, então desde sempre a gente conseguiu se entender. Então foi aí que a gente começou todos os preparativos, né? Mas a parte mais emocionante, mais querida do nosso casamento foi que eu não queria que não fosse o pastor X, né? Não que eu não queria. Mas eu queria Sim. muito que fosse a pastora Leila. Eu sempre quis muito, 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 muito. Desde sempre eu queria que ela fizesse. E aí nós estávamos lá, eu fui. Quem me levou foi nosso querido Rodrigo, a querida Tati, o nosso querido Diguinho, que não é Diguinho, é Samuel, que era bem bebezinho. E ficamos lá, vocês ficaram me enrolando aquele tempão. E aí, quando eu entrei dentro da igreja ali, foi que eu me dei por conta que o pastor teve um compromisso, né? Ele se confundiu. E aí deu toda aquela confusão de chamarem a pastora Leila, né? Que seria o esposo dela, chamarem a pastora Leila, e aí ela tava lá. Mas eu tava tão radiante, tão feliz de ver ela, que eu não tinha entendido ainda. Eu fui entender quando eu cheguei em casa o que é que tinha acontecido, né? Mas, claro, tive pessoas maravilhosas, né, que estavam ali do meu lado, conseguiram me ajudar bastante. Não fiquei bem entretida, né, se parar para analisar, que eu nem dei por conta do que estava acontecendo, né? Mas lembrando que sim, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, a Tati e o Digo são pessoas que fazem parte da nossa vida desde muito cedo. Então, desde todos os desenvolvimentos lá atrás, nós éramos muito novos quando nos conhecemos, né? Então, a gente já faz parte um da vida do outro aí.
Nos afastamos um então foi período, a gente isso. foi morar em Osório, né? E agora, graças a Deus, nos Isso. reencontramos novamente. E quando a gente Mas até que, sentou para... Desculpa, pode até que a falar. gente até que nós nos encontrávamos em alguns eventos que a gente Sim, participava, né? sim, a gente sempre soube muito da vida, né, do outro, né, das famílias, isso sim. Mas eu me lembro o dia que a gente sentou para conversar das nossas experiências de coma. Mas a gente vai esperar um pouquinho, vamos lá, ainda no casamento. Porque a história do teu casamento realmente foi muito legal, porque diante daquela situação inusitada, né, poxa, o pastor que ia fazer o casamento naquele momento não aparecia, e a gente ali conversando, e curtindo contigo aquele teu momento tão lindo, né? Ai, a noiva linda ali dentro do carro, naquela ansiedade, aquela alegria, aquela felicidade, e a gente sabendo o que estava acontecendo, e a gente agora, né? E a pastora Leila foi demais mesmo, ela foi muito rápida, se arrumou muito rápido, todo mundo depois ficou Muito comentando, rápido. né? Poxa vida, Não, ela tá uma... linda, tava linda, ela tava perfeita. Tava, As fotos ficaram tava, perfeitas, ela tava foi, linda. E eu fui tão bem foi. animada por vocês que eu nem dei por conta do horário, porque foi bem tarde, né? Eu que era pra começar, acho que 7 e pouco, umas 19h30 que era pra começar, começou acho que o quê? Umas 8 e pouco, quase 9 horas já. Não, teve um E eu atraso não bem percebi. grande. É. Teve um atraso bem grande. E eu A não gente tinha se nem divertiu percebido, né? bastante. Bastante mesmo. Eu nem percebi. Ai, gente, que legal. Então tá, então daí o casamento, conta pra gente então como é que foi aquela rotina então, porque daí você sai, cada um da sua história, né? Cada um tem o seu contexto, tu tem a tua família, a tua criação, aí daqui a pouco vem, né, o Gessé com a família dele, com a criação dele, embora vocês tivessem muitas coisas em comum, não adianta, Sim. são universos diferentes, né? E de repente vocês estão lá construindo uma família. E deixa só rapidinho aqui já tá fazer uma propaganda aí para vocês. Semana que vem a live é sobre sogra. É o dia Olha da aí. sogra, semana que vem. Olha Eu tenho uma aí. convidada maravilhosa, muito especial, que é a minha sogra. Pensa na live. Tá? Então vamos lá. Falando de família. Vocês começam então uma nova família, né? Vocês dois entram para uma rotina. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi esses ajustes? Né? Porque a gente sabe que a lua de mel é linda, é maravilhosa, a gente cai na real quando a gente começa o dia a dia. E como é que foi os planos? Vai lá, conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu já conhecia ele já há um tempo, desde quando eu vim pra cá. Então, tinha muitas coisas que não era tão complicado. Mas que nem tu falaste. Existe sim criações diferentes, existe sim personalidades diferentes. E eu tenho comigo, assim, acho que acredito muito em a questão do ensinamento que a minha mãe me deu, de eu tenho que me adaptar ao lugar onde eu tô. Tenho que aprender a compreender onde eu estou e me colocar diante daquilo ali, né? E aí foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Claro, nos primeiros anos, assim, nos primeiros tempos, ele não era muito presente comigo com relação, assim, às coisas de casa, que geralmente que é o que toda mulher já sai reclamando da vida e do mundo, né? E ele, olha, tá lá na sala e tá dizendo pra mim que tava no reparador. Olha que gurizinho. Não, só um pouquinho. Eu vou ter que ler isso aqui, porque vai ficar gravado, não vai aparecer. Olha o que ele colocou, gente. 5 dias depois, eu na estrada, kkkk, com os Reparadores, que é uma banda, né, onde ele tocou. Então ele seguiu em turnê aí com a banda, recém-casado. Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque, na verdade, lua de mel mesmo, nós não tivemos de sair para fora, né? Até porque ele estava trabalhando na época e ele não conseguiu tirar os dias ali, e ali no papel, os dias, teoricamente, são sexta, sábado e domingo. E aí era Dia das Mães na verdade, a gente já queria estar muito junto naquele momento. Então, a gente preferiu não sair naquela situação, mas sim depois, no próximo final de semana, ele saiu com a banda. E pra mim foi tranquilo, porque eu comecei assim a começar a entender que ele tinha coisas diferentes, eu tinha que me adaptar. Tinha momentos sim que às vezes eu não queria que ele fosse, por não querer ficar sozinho, alguma coisa assim, mas eu tava tentando sempre me adaptar. De vez que eu ficava muito chateada, triste, porque ele tinha ido e eu tinha que ficar, alguma coisa assim.
Mas depois, com o tempo, a gente foi se adaptando. Às vezes eu conseguia ir, às vezes eu não ia. Então, às vezes eu incomodava, porque eu não queria que ele fosse, mas aí eu entendi que ele queria. Então, naquele meio conflito interno de mulher mesmo, assim, sabe? Porque eu entendo muito a questão do ministério dele, eu entendo muito quem ele é, né? Não só como músico, né? Mas como um adorador. Ele foi escolhido, Deus escolheu ele para fazer o que ele faz. Então, não adianta eu me colocar contra aquilo ali, porque eu vou estar me colocando contra Deus. Então, eu entendi perfeitamente. Claro que tinha os meus momentos e às vezes eu não gostava, né? Eu sou uma pessoa sincera, eu não posso mentir. Mas Não, e foi isso, daí... é importante a gente falar sobre essa sinceridade, né? Porque a mulher, ela tem uma necessidade diferente do homem, né? A gente é mais, assim, mais emotiva, a gente tem... eu não vou usar a palavra carente, mas no sentido de lar. A gente ama o lar, né? A nossa rotina, a nossa estrutura, estar junto. Né? Não que eles não gostem, mas é outro jeito de pensar. Né? A gente é mais emoção, eles são mais razão. E a gente vai equilibrando as diferenças e vai se unindo. E é importante a gente não fugir disso. Né? Quando a gente brinca, que a mulher reclama, que a mulher cobra, mas na verdade é o nosso papel. A gente está ali para tornar aquela casa, um lar, né? Fazer essa diferença assim, e junto com eles, né? Não é só o papel da mulher, é os dois, é juntos, né? A família se faz com a união. Não é só um que é responsável por alguma coisa. Isso é importante a gente estar falando, estar comentando, ainda mais nesses tempos de hoje, né, Tiane, que a gente vê muito mimimi. Qualquer coisa que a gente fala, meu Deus do céu. Não é bem assim. Sempre tem alguém para contestar alguma coisa. Só que são princípios, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Que valores, eles mudam ao longo da história, mas os princípios não. Né? Os princípios são aqueles princípios que, independente do tempo, eles são atemporais. E a união, ela é para ser de dois, né? Se só um está ali, não tem uma união. Né? A gente tem só o individualismo. E aí é sozinho. Não tem, né? Porque a gente está falando, então, de casamento. E olha aí, e é importante a gente estar sendo sincero sempre, independente, né, de credo, de religião, de tempo que a gente está vivendo, a sinceridade faz parte de um princípio, né, caráter e assim por diante. É importante a gente também fazer esses comentários para a gente edificar a vida daqueles que buscam viver os princípios, que esses fazem toda a diferença, né, na vida das pessoas. Mas segue lá o teu relato. Conta, então, do casamento, dos planos, dos primeiros anos, e aí? É como eu te falei, eu sou uma pessoa muito sincera. Então, desde o início, eu sempre sentei e sempre coloquei, não gosto disso, quem sabe a gente faz assim, quem sabe mudamos dessa forma. Porque eu acredito que nós podemos falhar por uma questão de falar talvez demais, mas não de se omitir. Porque o homem, pela sua natureza, já é complicado no sentido de ouvir, tipo assim, eu escuto muitas mulheres reclamar, mas o meu marido não se toca, mas o meu marido não vê, não enxerga. Mas, gente, essa é a natureza do homem, sabe? Trabalha o dia inteiro, se estressa, cansa, vai chegar em casa e ainda tem que perceber as coisas ao seu redor. E não é assim, não funciona assim. Né? Não funciona desse jeito. E a nossa natureza, como é de ser falante, então a gente já vai lá direto, né? Deixa eu até fazer um exemplo aqui rapidinho, porque a gente sempre, depois a gente usa esse exemplo, né? Bem disso que tu tá falando. Eu tinha muito hábito de dizer, ai, como tá frio aqui. E na verdade o que eu queria era que o Rodrigo fechasse a janela, porque eu estava com frio. É muito mais fácil a gente ser sincero e dizer, amor, tô com frio, fecha a janela. Porque, como tu disse, eles são práticos, né? Eles querem já resolver. E a gente quer ficar falando. Então que a gente fale, mas fale de uma maneira direta, e aí a gente tem uma boa comunicação, né? Tu sabe que eu entendi mais sobre isso conversando com a Silvana. Você já ouviu falar da Silvana? Ela é psicóloga, pedagoga, algo nesse sentido, assim, a formação dela. E a mãe trabalhou com ela antes de eu casar, e ela é minha madrinha de casamento. Então, ela me ensinou algumas coisas voltadas, assim, com relação à masculinidade, com relação ao homem em si. E existem 3 situações. Existe a natureza do homem, existem a criação que o homem teve e existe o eu dele.
né? Então, se a mulher não conseguir entender, olhar para a pessoa, né? Olhar para o ser humaninho que está na sua frente, entender que quem é agora é o homem, quem é agora é o fulaninho, ou agora é a criação, não vai conseguir entender. Porque que nem tu falou, de repente, tem mulheres que sim, que se o homem falar para ele assim, eu tô com frio, já vai vir até com uma coberta. Mas alguns não vão. A maioria não vai. Entendeu? Então não adianta a gente. E aí ficam chateadas, ficam tristes, porque meu marido não me entende, porque meu marido não me dá atenção. E não é assim. Então eu sou muito prática e sou muito sincera. E eu sempre trouxe isso, a minha mãe me ensinou assim também, a não mentir e a ser franca. E é assim que eu consigo lidar com ele. Eu acredito que ele também consegue falar algumas coisas comigo para que a gente possa se entender no dia a dia. Não foi tão complicado, porque ele é muito franco e ele é transparente também. E uma das coisas que me ajuda muito é que ele é muito organizado. Então, isso me ajudou bastante. Ele demorou um tempinho para me ajudar em casa, porque ele demorou um tempinho para perceber o quanto eu precisava de ajuda com relação a trocas, né, de serviços. Os dois estão trabalhando, logo a mulher chega em casa, se os dois se ajudam, então logo vão conseguir estar juntos os dois. Isso não acontece. A casa é dos dois, né? Exatamente. Então, ele demorou um pouquinho, mas assim que ele conseguiu entender, ele me ajuda parelho. Parelho. Então, ele pega uma parte da casa, eu pego outra. Eu não preciso pedir, ele vai e faz. Ele lava roupa, ele estende roupa. Ele me ajuda um monte. Claro que agora que eu tô parada em casa, que eu tô desempregada, eu evito dele fazer as coisas porque ele que tá trabalhando. Mas do contrário, não. Do contrário, ele faz tudo. Entendeu? E eu também aqui vejo o quanto é importante, porque o pai dele faz as coisas em casa. Então, isso é muito importante. Vocês que são meninos que são pais, façam para que seus filhos vejam você fazer e também, quando casar, tem ali uma lembrança, né? Porque a gente tem lembrança das coisas. Eu via meu pai fazer, então logo eu vou fazer. Porque a natureza do ser humano é sempre olhar as coisas ruins e repetir as coisas ruins. Não, vamos olhar para as coisas boas também, né? Então o pai dele ajuda muito a mãe dele em casa. Até porque, né? Até porque a gente aprende mais com os exemplos do que com a fala. Fala que eu faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, a gente vê a pessoa fazendo e não precisa nem falar. A pessoa já fica, né? Grava aquela cena e quando vê, depois está fazendo também. É bem assim. Porque fica na memória ali, né? Fica na memória seletiva, alguma coisa assim, esses termos que eu não sei muito bem, mas fica guardadinho ali em algum lugar e em algum momento vai perceber e vai notar. Então isso me ajudou muito, assim, sabe? Claro que nós somos totalmente opostos, a gente nunca concorda, quem convive com a gente sabe disso, que cada um pensa de forma totalmente diferente, sempre vai ser diferente, até que a gente se olha e não, para aí. Eu penso diferente, mas então tu respeita a minha opinião? Sim, respeito a sua opinião, então beleza. Então isso foi uma coisa que nós os dois conquistamos. Nós não precisamos pensar igual, da mesma forma, mas nós precisamos respeitar a opinião do outro. Isso é primordial dentro de uma família e quando tu sai para fora dos lugares que tu anda, porque ninguém vai pensar da mesma forma. Tem pessoas que vão concordar contigo, mas talvez não vão pensar. Verdade. E como é que foi, então, a questão? Vocês concordaram e na gestação, engravidar, era um desejo dos dois? Como é que foi? Sim, a questão da gestação, o que foi? Nós demoramos 7 anos, praticamente, para engravidar, porque eu sempre respeitei ele. Não que ele não queria, não era isso. Mas eu sempre tive comigo assim, ó. Eu não sou aquele tipo de mulher que, eu vou ali, vou engravidar, sei que meu marido saiba, alguma coisa assim, desrespeitando, né? Porque essa é a minha opinião. Pode ser que tem pessoas que acham que isso é certo, tudo bem. Mas eu resolvi respeitar a vontade dele. Eu sabia que em algum momento isso ia surgir. Então, nós os dois tentamos, um ano e pouco antes de eu ganhar neném, quase 2 anos com o período da gestação ali. Nós já estávamos em processo. Só que acontece, a mãe ficou doente. Então, eu fiquei 5 meses com ela ali. Quase 6 meses com ela ali.
Então, isso para mim, e querendo ou não, emocional é muito complicado da mulher engravidar. Já é complicado em alguns momentos, em questão de hormônios, em questão do que tá passando por aquilo ali. Então, como eu passei essa situação com a mãe, eu achei que eu já tinha parado de tomar os remédios e tudo, eu achei que não dava mais, que eu não ia conseguir, porque eu estava totalmente fora da realidade, ter passado com a mãe toda a situação e ainda ter perdido ela. Então, eu parei de tomar os remédios, só que acontece. Eu ficava, no período que eu não estava tomando remédio, daquelas coisas loucas de mulher, né? E aí eu não posso tomar um remédio para dor de cabeça, não pode tomar isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Vai saber se estou grávida, né? Sem essa questão. Então eu já estava já cansada dessa situação. Isso foi em junho. Nós fomos no aniversário da Elisa, ali tinha um restaurante ali, no Praia de Belas, que é o... Eu não me lembro agora. Mas é um restaurante bem legal que a gente foi. E eu quase morri comendo sushi. Comi tanto, Mas tanto, tanto, morreu? tanto. E ali, comendo sushi. Comi muito, 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 mas aquilo era dado Garden. Aquilo era fora da normalidade. Só que aí eu cheguei e disse assim, não, chega, porque imagina se eu passo mal não tomando os remédios. Então eu vou voltar e vou tomar meus remédios. E aí quando der eu vou parar de novo e a gente vai continuar. Sentei com ele, conversei e ele disse, não, mas olha só, quem sabe que continua, né? Eu disse, não, eu acho melhor eu parar, porque eu fico com uma dor de cabeça, eu fico com alguma coisa assim, e fico com medo. Ele tá, então se tu não tá te sentindo seguro, então liga pro teu médico e volta a tomar teus remédios, depois a gente senta, ora e vamos ver o que a gente vai fazer. Eu, tá, tudo bem. Aí eu liguei pra ela e ela disse, não, tudo bem, vou te mandar a receita, só que antes tu vai fazer um exame. Eu disse, não, por que eu vou fazer um exame? Por favor, né? Esperei todo esse tempo pra ficar grávida e aí agora que eu vou estar grávida. E ela disse, não, é um procedimento que eu vou fazer e tu vai fazer. Deu, tá, tudo bem. Aí naquela semana ali eu tinha que, né, as coisas, porque eu sei que tem meninos junto com nós, aí presentes. Tinha umas coisas para acontecer, não aconteceu, mas eu não imaginei que poderia estar grávida de forma alguma, não imaginei. E aí eu comecei liguei para ela e ela disse assim, Cristiane, eu acho que tu tá grávida. Eu disse, não, não é impossível, imagina todo esse tempo. Dela, não, eu acho que tu tá grávida e tu vai ter que vir fazer o exame aqui na terça-feira. E aí eu, por curiosinha, fui lá e comprei o teste de farmácia tal dela. Já fazia quase um mês já. Então, assim, nós esperávamos, mas ao mesmo tempo que a gente esperava, para nós não ia, naquele momento não estava acontecendo. Tanto é que eu quis parar de voltar a tomar os remédios por causa disso. E ela foi muito desejada, foi algo assim que a gente esperava. Toda mãe espera um filho, né? Toda mãe deseja ter um filho. Então ela foi algo assim muito, muito sensacional. O que eu achei muito engraçado foi que nós não sabíamos o sexo. Então daí foi um período lá para saber o que era, nós fomos. E aí na primeira ecografia, a mulher disse que achava que poderia ser menino, por causa da posição ali do que estava o órgão genital do bebê. E era muito cedo. Não tinha 3 meses ainda. E ela disse assim, então vamos fazer assim, não bota na tua cabeça, porque pode mudar. Porque recém tá a informação. E também depende da posição. Só que aí tu já botou na cabeça que poderia ser um menino. Tu não fala pra ninguém nada, mas tu botou na cabeça que poderia ser um menino. Quando nós fomos fazer, isso foi muito engraçado. Quando nós fomos fazer a ecografia para saber o que era, que Deus já tava lá, que já dava para saber exatamente o que era, a médica olhou para nós, nossa, a tua menina, olha aqui, ó, e mostrou pro Gisele. Hã? Menina? Não, menino? E aí ela, Como assim? aqui, ó, uma menina. Exatamente, bem assim. Hã? Como assim, menina? Ela, sim, uma menina. Não, mas não pode, a mulher que era uma menina, que era um menino. Ela, não, tá aqui, ó, é uma menina, tenho certeza que é menina. E ela, e aí, papai? E ele, ai, que legal. Ele ficou assim, parado, assim, em choque, em choque. Aí eu saí, eu toda feliz, toda boa, porque, né, se é menino, a mãe vai ficar feliz de todas as formas, não tem jeito, né? E aí eu saí com ele na rua, ele tava assim, em choque, não falava, não dizia nada. Aí eu, se lindo, olha só, tu ficou chateado, aconteceu alguma coisa, porque a gente sabia a reação, né? Ele, não, que agora tu não entende, agora é muito diferente, ela não é um menino, ela é uma menina. Deus, tá, mas qual é a diferença? Não, pra pai é muito diferente. E aí eu, como assim? Ele, tu não é homem, tu nunca vai entender.
E aí eu conversando com pessoas conhecidas, assim, no trabalho, falei isso, e os meus chefes na hora até falaram, Cris, é verdade. Homem pensa diferente quando tem uma filha mulher. É muito diferente no filho homem. Por isso que ele ficou assim. Mas e depois, assim, ele ficou extremamente, assim, feliz, falava pra todo mundo que era menino, mas o choque de saber que era menina era muito engraçado. Não, tu não sabe o que é. Agora é uma menina. Eu disse, não, eu sei que é uma menina. Não, tu não sabe como vai ser. O que é ser pai de menina? Deus, então tá. E foi assim, né? E ele sempre esteve junto comigo ali em questão do desenvolvimento da nenê, ele o tempo todo, tinha que ir nos lugares comigo, ele ia, sempre estava muito presente comigo. E eu tive uma gestação perfeita, não tive nenhum problema, eu não tive assim. Eu tive um enjoo, mas meio estranho, porque era tipo como se fosse uma bola, assim, na garganta. Isso até o terceiro mês, mas nada muito. Não passei mal, não tive vontade de comer coisas absurdas, assim. Só tipo assim, eu não comia melancia, daí eu queria tomar suco de melancia. Fui correndo pra minha sogra, Celi, a querida Celi, que ela é um amor. Fui correndo pra ela, ela tava com. Ela não tinha o liquidificador dela, não tava em casa, ela fez um suco de melancia no espremedor de laranja. Eu queria Puxa tomar o vida, tal do que suco. carinho. Aham. Porque eu queria tomar o tal de suco de melancia, suco de melancia, suco de melancia. E eu não gostava de melancia. Então, assim, eu também sentei um dia na mesa, olhei o Bibi, que é o meu sogro, comendo. Tava comendo, acho que não me lembro se um carreteiro, não lembro o que que era, e ele tinha milho e ervilha, e eu não comia ervilha. E eu olhei, eu queria comer a ervilha que tava no prato dele. Daí fui lá, taquei a ervilha, hoje eu como ervilha. Então, assim, o gosto da ervilha é outro, ele não era mesmo daquela época que eu não gostava. São coisas assim, sabe? Não tive Sabe nada que muito. uma curiosidade, né? É interessante se a gente está falando sobre esse desejo que as grávidas sentem, né? Na verdade, não é aquele desejo louco, repentino. É uma necessidade do organismo que, ao ver ou sentir o cheiro, o teu cérebro, ele aciona um mecanismo de necessidade, então a gente acaba, né, muitas mulheres, inclusive, eu já ouvi falar de mulheres que comeram tijolo, umas coisas meio doidas, né? Então, realmente é estranho, né? Eu tive vontade de comer bife de fígado, e não é desejo. Eu olhei e vi, e achei até estranho, mas era que o meu corpo estava necessitando naquele momento. Então, isso é bem interessante, né? Uma curiosidade aí que fica, né? Assim como tem mulheres que têm vontade de tomar suco de laranja, né? E suco de limão, e assim por diante, né? É uma necessidade mesmo do organismo. A Ok, Elisa e tá aí falando ali, ó, que então, queria tomar gasolina, é verdade. o que a É isso aí. gasolina tem de Ah, mas tem um necessidade, cheiro bom. benefício para o organismo? Eu não sei, mas tudo bem. O benefício não sei, mas o cheiro é bom. Pois é, né? E aí? Mas enfim, é interessante assim, a gente conversar sobre isso, né? E desmistificar algumas coisas também, né? Porque faz parte desse processo aí. Tiane, e Então. aí? Então, assim, Conta então pra eu não gente. tive. Pra mim, tudo foi muito normal, eu não tive problema. Eu não imaginava que eu passaria pelo que eu passei. Porque Ai, foi desculpa, perfeito, assim. desculpa te interromper, mas olha o comentário do meu marido. Quando a Tati ficou grávida, eu queria comer chocolate. Ah! Até hoje, sempre, independente da situação, né? É uma Ele, necessidade dele, né? Incrível, assim. Não, eu tive e que não rir perdeu desse a vontade. comentário. Não, ainda não, né? As crianças já estão grandes, já passou a Páscoa, mas a necessidade continua. Tá bom, Olha aí, tia, ó. desculpa. É que eu ia começar a rir por causa do comentário, daí eu, não, vamos parar, fazer essa pausa aí e vamos lá, vamos seguir. Porque, na E na verdade, verdade, eu andei já dando uma pesquisada, assim, para conhecer e saber um pouco mais, né, sobre essa síndrome, né, do fígado gorduroso gestacional, e até mesmo pela questão do próprio fígado gorduroso, porque, como eu falei no início da live, ele é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas sim, pessoas, né, pessoas inclusive assim, que nunca se imaginou, se imaginaria, porque aparentemente não tem, é saudável, né? Não se sim. imagina que a pessoa possa ter um fígado gorduroso. E aí, claro, tem muito a ver com excesso ou de gordura na alimentação,
ou de não fazer exercício físico. Excesso de não fazer é engraçado, né? Mas é que é a falta, no caso. É a pessoa que não Sim. faz nada de exercício físico, ou excesso de bebida alcoólica, enfim, os hábitos da pessoa pode sim acabar causando essa gordura. E isso é Sim, silencioso, né? sim. E eu não sei se no caso, porque eu vi que no caso gestacional, que o que mais me chamou a atenção é assintomático, né? Pode ser somente enjoos, algumas náuseas, alguma dor de cabeça, só que isso faz parte do que uma grávida, do que uma gestante sente. E como saber, então? Né? Então, É bem conta um pouquinho confuso. como é que foi a tua experiência aí, para a gente também depois estar comentando um pouco mais sobre isso. Na verdade, existe sim a doença do fígado gorduroso, que é uma coisa que todo mundo precisa cuidar, porque, que nem tu falaste, né? Às vezes a pessoa até ela não tem o físico, né? Não é gordinho, e pode adquirir sim, né? E ela é uma coisa que mata. Ela é bem complicada, assim, se tu não, a pessoa não cuida, vai para uma cirrose, vai aumentando uma situação. E a síndrome ela é um pouco diferente, porque ela é apenas naquele período, que é na gestação a partir do sétimo mês ali, que é a questão do fígado do bebê, ele começa a mandar, até o início ali, que ele está se formando, que é maiorzinho, ele manda todas as impurezas pro fígado da mãe e o fígado da mãe vai ele trabalhando normal. Chega no sétimo mês, ele começa a mandar desordenadamente. Ele não segue a regrinha ali, vai indo devagarinho. Não, ele manda, 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 manda. O que acontece? O fígado da mãe começa a se encher daquelas toxinas. Porque ele não só trabalha a mãe não só trabalha com o fígado, a mãe trabalha com os pulmões, a mãe trabalha com os rins, trabalha com tudo. E trabalha duas vezes, né, aqui, para ela e para o bebê. Então, o que acontece? Quando se consegue ver a tempo, tira-se o bebê e a mãe começa a fazer o tratamento. Só que é uma raridade. É uma coisa que o pessoal não fala muito, não toca muito no assunto, não conversa muito, e aí só vai saber quando já dá o problema maior. Por quê? Porque os sintomas são exatamente esses que nem tu falaste. É enjoo, é uma dor incômoda bem perto do fígado, porque é o fígado mesmo que está com problema ali, é náuseas. Claro que eu tive outras coisas, porque no meu caso, ele foi passando, né? Porque quando a mãe, eu acredito que quando não consegue haver a tempo, ele vai passando de tudo ali, de todo o limite que existe. Então, no meu caso, eu já estava com os meus rins parando, então começa ali o GC Plus, oxidação dos lipídios. Eu começo a inchar muito, os rins não fazem o trabalho ali, então não consegue filtrar. Ô, Diane, tu teve pré-eclâmpsia? Aquela pressão alta que a gestante tem, que também pode ser um alerta? Não tive pré-eclâmpsia. É essa a questão. Existe a pré-eclâmpsia e existe a síndrome de HELLP, que a síndrome de HELLP ela é um pouco mais conhecida, mais tratável, né? O pessoal trata mais rápido, conhece mais, mas é que ela é voltada também para a pressão alta e com um problema no fígado também. Só que no meu caso, que nem eu falei, eu não desenvolvi nada na gravidez. Nada. Eu não desenvolvi glicose, eu não desenvolvi pressão alta, eu não tive nada. Absolutamente nada. Eu fazia acompanhamento com endó. A minha alimentação era perfeita. Eu não tive problema com nada. Então, o problema, depois, para mim poder entender, é o que é que eu fiz de errado. Porque eu não fiz nada, não tinha nada que pudesse dizer, tu comeu um monte de coisa assim, daí tu teve a doença do fígado. Não, porque não é uma doença, é uma síndrome naquele momento. Não tem explicação, uma coisa que não consegue se explicar. Só que, claro, tem a diferença da doença, né? Que a pessoa pode cuidar sim, deve cuidar, todo mundo deve cuidar. E tem essa questão da gestação também. Então eu comecei a criar muito líquido, a inchar muito. Inchaço. Estava no verão, sim.
Só que é um dos Tava no sintomas verão. também de gravidez, né? Então são sintomas muito comuns com a gravidez. O vômito, a náusea, a dor de cabeça até já não pode não ser tanto, mas o inchaço, tudo isso são sintomas que a gestante tem. Eu pesquisei um pouquinho e eu vi também algumas coisas, que as pessoas que têm alguma anomalia, disfunção ali, hepática, como tu falou, né? Que daí fica mais fácil de os exames laboratoriais, Sim, para dar um aparece. resultado. Mas o que mais me chamou a atenção é que realmente o diagnóstico definitivo, ele só vai acontecer através de uma biópsia hepática. Pô, uma biópsia a gente sabe o que é, né? Tu ir lá no órgão, tirar um pedacinho para ver, fazer um teste. Poxa, como é que tu vai... É muito difícil, é muito raro isso acontecer. E no teu caso, que não tinha, né, nada que indicasse... Eles nem exames, pensavam. Não tinha como ver. Eu também pensei isso depois. Poxa vida, sabe? Tu acaba ficando chateado porque os médicos estudam tanto e eu conheço tanto é que os meus médicos que estavam junto comigo eram médicos, assim, excelentes. Tanto é que descobriram um negócio, mas aí tu fica pensando assim, cara, eles estudam tanto e tudo é raridade, sabe? Mas não Sim. é, realmente. Imagina se não tem como ir atrás de tudo. E hoje, sim, existe artigo, se tu for ver, deve ter, esses artigos devem ser uns 7 ou 8 ali, se botar no Google, não mais que isso. Nossa, E muito pouco. todos repetem a mesma coisa, e nenhum te diz assim, ó, é por causa disso, é por causa... Não tem. E quando eu tive, tinha só 2 que nem falavam nada com nada. Bah, que Entende? realmente Então, é assim, muito raro, né? é raro e é uma coisa que não tem. Quando tem que acontecer, não tem o que fazer. Daí a gente vai entrar Só nessa que, questão claro, da fatalidade, né? Essa coisa do destino, essa coisa que a gente sabe que tem um porquê, né? Deus faz todas as exatamente. coisas com um propósito. A gente tem esse entendimento e a gente tem essa fé, a gente acredita nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre disso, até porque eu quero que tu fale como é que houve esse entendimento, essa superação. Mas, Tiane, conta pra gente, então, o que aconteceu na hora do parto, na hora que a bebê nasceu, como é que tu ficou? Porque eu me lembro que a gente estava morando em Osório e todo mundo começou a orar por ti porque tu estava em coma, correndo risco de vida, né? A bebê tinha falecido e tu estava entre a vida e a morte. Então, conta um pouquinho pro pessoal o que aconteceu ali, né, na hora do parto. Na verdade, o que acontece? Eu comecei a me sentir ruim, fazia umas 2 semanas antes, assim, ruim mesmo, que eu acho que é quando a síndrome de fato começa. Só que no meu chá de fralda, eu gosto de falar isso para as pessoas poderem entender um pouquinho de Deus mesmo, assim, nessa situação. No meu chá de fralda, eu entendi, eu comecei a sentir uma coisa no meu espírito, assim, em mim, assim, de que alguma coisa ia acontecer. Do nada, assim. E aí eu falei com a minha sogra e tava falando pro Gessé, e eu só ficava falando assim, ó. Como eu só quero poder pegar a Pipi, porque era Pietra, né? A gente começava a chamar de Pipi. Só quero poder pegar a Pipi e cheirar. Poder cheirar. Sabe, mãe? Pegar a criança e cheirar? E eu só queria fazer isso. E se eu fizesse isso, pra mim, tava o suficiente. Sabe? Eu não sei, mas era só o que eu falava. E aí a minha sogra diz assim, Tiane, calma, não fala essas bobagens, não fala essas coisas, né? Tipo, não traz essas coisas ruins, tá grávida, traz essas coisas ruins. Aí eu até falava pra ela e pro Jessé assim, mas poxa vida, sabe? Vocês sabem como é que eu sou sincera, eu não posso mentir, é o que eu tô sentindo. E eu ficava falando assim, gente, é o que eu estou sentindo, sabe? E aí eu simplesmente tinha isso dentro de mim. E por que isso pra mim eu acho que foi importante? Porque daí, no Natal, nós resolvemos passar o Natal lá na família, lá da minha sogra, lá em São Jerônimo. E eu fui pra lá, que eu acho que foi quando começou mesmo a síndrome a executar a tarefa dela, né? Nós fomos pra lá e eu comecei a me sentir mal, assim, com muito vômito, inchada, cada vez mais inchada, parecia que eu ia explodir. Chata, sabe? Grávida é chata. De dor, tava calor, tudo tava ruim. E só que eu ficava quietinha no meu canto. Aí esses dias eu até olhei uma foto que tinha, os meus pés estavam extremamente assim, vermelhos, de tão inchado, parecia que ia arrebentar. A cara avermelhada, deu, gente, foi um game boy isso.
porque eu tava muito ruim naquele momento. E aí eu comecei a passar mal, e aí o primo do Gestalt, disse assim, quem sabe então vocês vão ali no hospital e coisa e tal. E eu fui atendida no hospital, e a médica pegou e disse pra mim, tu vai pra Porto Alegre agora, porque tu vai ganhar teu bebê hoje. Aí eu, apavorada, né, por isso que eu tô me sentindo ruim. Aí o meu primo até veio de lá, nos trouxe, tudo, a gente foi direto pro hospital. Eu cheguei ali, não tinha um dedo de dilatação. E aí eles, assim, o que eles fizeram? Resolveram me dar uns 3 remédios laranja, que até hoje não sei o que era aquilo, e me mandaram ir pra casa. E eu, tá, tudo bem, não tinha dilatação, é a gravidez, é os sintomas, é aquilo ali. Aí eu fiquei a semana toda tentando falar com a minha médica e eu não consegui, porque foi bem naquele feriado de Natal e Ano Novo que deu agora, desse ano agora de 2020, que é a semana toda, sabe? E aí ela saiu, foi pra longe, foi tipo, aproveitar o Natal e Ano Novo, e eu não consegui falar com ela. Quando passou o Ano Novo, ela me ligou, porque ela sabia que eu tava tentando falar com ela, e aí ela disse pra mim assim, deu só, eu passei mal, os médicos tentaram te ligar e coisa e tal, e aí ela me explicou que tava viajando, e aí ela disse pra mim assim, não, calma, né, vamos ver o que é. E me mandou eu fazer o tal do exame que pode detectar alguma coisa no fígado, mas por precaução. Ela nem sonhava que podia acontecer. E eu fiz a minha última consulta na sexta. No sábado, eu comecei a me sentir, era pra mim ir lá fazer o exame, comecei a me sentir ruim, fui no hospital, de novo não tinha dilatação, de novo me deram os 3 remedinhos pra mim tomar, e lá eles fizeram o exame. Só que o exame fica pronto, acho que 3, 4 dias. Aqueles exames que demoram para ficar. Urocultura tem esse negócio que demora um período para ficar pronto. Voltei para casa. Aí no domingo, ela ficou mais quieta. Aí eu peguei e disse para ela, não, eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. Fui pro hospital e comecei a sentir muita dor. E aí foi que eu ganhei ela. Só que assim, quando eu entrei lá dentro, eu lembrei exatamente daquela coisa que eu tinha sentido lá atrás. Alguma coisa vai acontecer. Eu já sabia, mas eu não sabia o que ia acontecer. Se era comigo, se era com ela. Depois dali, eu não me lembro de mais nada. Porque eu simplesmente dormi. Apaguei. Não lembro de Tu mais não nada. Eu lembra lembro de ter ido. Tu não te lembra quando colocaram ela perto de ti? Assim, ó, eu consegui. Antes de eu apagar, eu consegui ver ela. Naquele mesmo dia. Sim. Eu ganhei ela às 6h51. Eu consegui chegar perto dela, aí apitou todos os aparelhos. Oi? Apitou todos os aparelhos, eu achei que eu tava, acho que muito nervosa, que entrei em choque, não sei o que aconteceu. E eu me lembro de estar perto dela, me lembro de ver ela, e de tocar, e de mais nada. Depois dali eu não lembro de mais nada. Eu tenho, assim, 2 picos de situação. Uma foi quando o Gessé falou pra mim que ela tinha falecido e o que ele tinha que fazer com ela. E a outra foi o Kleberson. Ele foi me ver, mas assim, eu não via as pessoas. Eu não enxergava. Eu só ouvia. E ele foi lá me ver e eu acho que não estava em coma ali ainda. Tá. Eu acho que deve ter sido ou um estado de choque ou alguma coisa parecida. Porque eu não estava nem com entubada, nada ali ainda. Mas eu não tinha. Eu acho que a própria síndrome também já estava fazendo coisas assim. E aí eu me lembro disso. Dele indo lá, chorava junto comigo ali. E é a única coisa que eu lembro, né? Que nem eu sempre falei, eu acordava e queria saber do Cleberson. Porque era a única coisa que eu lembrava, assim. Depois não lembro de mais nada. Só quando eu acordei. Eu me lembro que tu comentou comigo, Tiane, que tu apagou, né, num dia da semana, e quando tu acordou era o mesmo dia da semana e tinha passado, sim, né? E sim, só que pra ti era como se fosse o mesmo dia ainda. No mesmo dia. Mesmo dia. Porque uma coisa que a síndrome faz é ela te deixa muito cansada. E eu me sentia muito cansada. Então, o que eu lembro até hoje é o sono que eu dormi como se eu tivesse das 6h51, porque eu acordei às 10h30, eu acho, da segunda-feira, né, de uma segunda-feira, eu acordei. E aí o enfermeiro estava comigo, ele perguntou pra mim se eu sabia quem eu era, aquela coisa toda, né? Quem eu era, onde que eu tava, né? E aí a única coisa que eu disse pra ele é assim, que horas são? Ele disse assim, são 10h30. Eu disse, que dia é hoje? Ele, segunda-feira. E eu, tá, fechou todo, né? Dormi só um pouquinho. Tranquilo. Dormi só um pouquinho, mas que sono de descanso. Tipo assim,
descansei o corpo, assim, porque a sensação que eu tive mesmo foi de dormir. Dormir um Sim. sono muito profundo, muito profundo. Porque eu não tive essas questões de ir para o céu, não Sair tive do nada dessas corpo. coisas. Sim. Não tive nada dessas coisas. Isso eu não tive, não tive mesmo. Eu dormi, realmente dormi. Aí foi quando ele disse assim, daqui a pouco tua família vai chegar, vai vir te ver, vai conversar contigo, Deus, tudo bem. Só que nesse período começou a vir muita gente, muito enfermeiro. Aí veio um enfermeiro bem agitado, assim, muito querido, e me deu um copo de água, porque ele dizia pra mim assim, tu vivia pedindo água pra mim, então tive que vir aqui te dar um copo de água, porque pra mim a sensação que eu tinha que te dar o copo d'água, tá? Eu esperava te dar um copo d'água. E saía porque eu acho que eles não podiam falar muito o que estava acontecendo. Quando o Jesus entrou na sala, assim, lá no quarto, ele chegou e eu olhei pra ele, assim, feliz de ver ele, assim, alegre, feliz. Ele falou, tá tudo bem. E eu, por que não ia editar? Bem assim, sabe? Porque quando eu acordei justamente do meu jeito, esse meu jeito que eu tô. Só que aquela coisa que é o que as pessoas precisam entender, que eu acho que tem que entender. Quando a pessoa, ela volta a si, que ela volta à a consciência dela tá ali. Ela tá a pessoa dela ali. Só que o corpo não anda junto com a mente. Não anda. Ele parou ali e não anda. Então a tua mente tá aqui e o teu corpo tá ali parado. Então até eu entender o que estava acontecendo, até compreender. Aí ele chegou, conversou comigo, pegou e disse pra mim assim, sabe que dia é hoje? Deu sim, segunda-feira, já não é mais 10h30, porque, né, o enfermeiro já saiu, coisa e tal. Aí ele disse assim, Tiane, a gente precisa conversar, eu preciso conversar contigo. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Eu achava que eu podia ter feito alguma coisa. Eu disse, o que eu fiz de errado? Ele, não, a gente precisa conversar, eu preciso contar pra ti algumas coisas que aconteceram. Eu disse, eu já sei, eu sei que a Pipi não tá mais, eu já sei, já entendi. E ele, não é isso. Tu sabe que dia é hoje? Deu ser dia 6? Ele, não. Hoje é dia 13. Aí eu fiquei parada. Eu cheguei a me arrepiar. Eu fiquei parada olhando pra ele, assim, apavorada. De verdade, assim. Foi uma coisa que não dá pra explicar. Foi 2 choques, né, Tiane? Foi o choque da perda e o choque de tu ter perdido uma semana da tua vida e, como tu disse, tu ter acordado com teu corpo debilitado. Porque tu realmente teve toda a questão de tu ter um filho, né? De tu estar ali, né, no momento de parto, que já é uma transformação, que o corpo, nossa, modifica muito. E mais ainda a situação, né, que tu esteve ali no coma, da fraqueza e do filho, de tudo, né? Que realmente tu ficou fraca, né? E aí, de repente, tu acorda tendo essa novidade aí que tu esteve entre a vida e a morte e se deparar com toda essa realidade e agora, né? Como vai ser a nossa vida daqui para frente? Se deparar com essa nova realidade, saber e entender dessa questão de como tu vai lidar agora com o teu físico, porque o fato de ficar uma semana parada, os teus músculos, né, eles param, eles dão a massa magra perde, os movimentos, então tudo é uma reabilitação, tudo é uma nova conquista, embora tua mente, como tu falou, acordou, né, bem, tu não teve nenhuma dificuldade, né, com cerebral. Não tive, e assim, quando eu saí, exatamente por tudo isso que tu falou, da gente ficar muito tempo acamado e coisa e tal, tu perde equilíbrio, acontece muitas coisas, né? Então eu achava que eu não ia voltar a caminhar mais. Apesar dos médicos tentarem conversar comigo. Não, tu vai voltar a caminhar, tem que esperar, né? Precisa pegar massa muscular, precisa ir aos poucos. Mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça eu não ia voltar mais a caminhar, porque o equilíbrio que eu tinha não existia, não tinha, então eu achava que eu não ia voltar. Tu não tinha o sustento nem a força, né? Não. Ô, tia, alguma coisa, algum médico, alguém te falou alguma coisa em relação se tu ia poder voltar a ter filhos? Sim, porque na verdade o que acontece, tá? O meu organismo com relação a ter o filho não é um problema. Não tem... gerar um filho não é o problema. O que eles pediram para mim e fizeram eu entender, eu tive que esperar uns 5 anos para tentar ir atrás de médicos e ver o que poderia fazer,
É porque, tipo assim, eu fiquei ligada na hemodiálise lá 24 horas durante não sei quantos dias. Então, porque meus rins pararam. Meu fígado, ele se refez. Então, E o que medicação acontece? forte também, né? Pela questão até do Exatamente. tempo que fica a medicação no organismo, tem tudo isso também, né? Exatamente. Então, o que que eles disseram? Que eu tinha que esperar para ver como que o meu organismo ia reagir, porque, na verdade, por mais que eu não tenha ficado com nenhuma sequela, eles não sabiam o que poderia acontecer. Eles não Claro. sabiam se os meus rins iam continuar funcionando depois, se eu não ia ter que fazer alguma coisa. Eles não sabiam se o meu fígado ia continuar, ia crescer ali, ia se desenvolver como de fato aconteceu. Então, ele não sabia. Então, o que ele disse para mim? Não é para te ter filho agora. E aí ele fez por 2 anos eu esperar, fez mais 2 anos, mais 3 anos eu esperar também. O que que ele fez? Aqui nós sentamos e o que que ele disse? Assim, ó, Cristiane, tu não tem problema para engravidar, teus rins estão funcionando, teu fígado está funcionando, tá tudo funcionando. O que tu vai ter que fazer é ir atrás de um médico para saber como que vai ser se tu tiver a síndrome de novo. Porque, na verdade, eu não elimino ela. Sim. Não tem como saber se eu vou ter ela ou não, porque, na verdade, se tu for ver, ela era de 30 a 40 anos, gemilar, ou masculino bebê. E eu não me encaixo em nenhuma delas, né? Então, Sim. não tem como saber se vai ter ou não de novo. Então, eu fui a alguns médicos, eles estão junto comigo, eles estão numa junta médica, eu fui para uma geneticista para fazer exame, para saber se veio de mim ou do bebê, para ter certeza. Eles nunca vão ter certeza de nada, que nem eles falaram, Claro. entendeu? Mas eles Eles conseguem me têm acompanhar. estatísticas, né, Tiane? Que nem assim, ó, existe uma Isso, estatística que isso acontece na primeira gestação. É muito raro isso, acontecer numa segunda gestação. Mas isso. tem essa questão de apoio. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Como é que foi, assim, ó, que apoio que tu teve quando tu saiu do hospital? Assim, o que foi que mais te sustentou, né, nesse período de recuperação, nessa volta? Tu teve acompanhamento psicológico, espiritual? Como é que foi, assim, esse teu momento de voltar à rotina? Porque isso aí, quando a gente está no hospital, por mais doido que seja, a loucura que a gente está enfrentando, é um ambiente seguro. Né? Ali a gente se sente Sim, seguro, porque tem médico, tem enfermeiro, tem técnico. Tu pode estar de fralda, né, de avental azul, mas tu tá segura. A gente se sente até meio... É louco dizer isso, mas é um pouco confortável, né? Esse sentido de exatamente. segurança com a saúde. Quando tu sai do Sim, hospital, opa, é um mundo novo. Porque tu tá diante de uma situação gravíssima, tu esteve ali, né, entre a vida e a morte, e voltando a ter que aprender a caminhar, voltar a viver, rotina, vida que segue. Como é que foi esse depois? Conta um pouquinho aí. Como é que apoio tu assim, teve? na verdade, eu tive uma situação no hospital que é o que hoje me faz sempre lembrar e me estabelece entender que realmente foi uma situação de Deus que permitiu que acontecesse. Como eu te falei, eu dormi, então eu não tive nenhuma experiência dormindo. Porém, quando eu acordei 3 dias direto, eu tive uma experiência com Deus de ver Ele no quarto. Só que eu vi Uau. ele através de uma fumaça, uma nuvem, é uma fumaça. Existiam as duas fumaças dentro do quarto, uma fumaça preta, escura, marronzada no canto, e existia uma fumaça branca na frente. Então eu passei com os meus olhos carnais a enxergar isso todos os dias quando eu acordei. E eu Uau. olhava para ali e eu sabia que era Deus que estava ali. Eu tinha certeza disso. E eu tenho certeza disso. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, mas será que não era algum efeito de remédio? Porque a morfina geralmente dá um efeito assim. Aí eu disse, olha, o efeito da morfina era a áurea boreal. Porque essa eu enxerguei também. Mas a outra é o que eu tive de exemplo. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu acho que hoje a gente entende bem pela pandemia, para as pessoas até poderem entender quando a gente fala que tem que se cuidar. Quando tu te olha em cima de uma cama do hospital, com fralda, presa por tudo, porque eu não podia me mexer quando eu acordei, porque eu estava presa em tudo quanto era lugar. E tu olha para algo, até mesmo carnal, com os teus olhos carnais, né? Não a questão da parte espiritual lá que teve, foi e Sim. voltou, né? O físico, Tu olha né? com os teus... Exatamente, com o teu físico, tu olha Deus ali contigo, tu sabe que ele tá ali, que ele tá te protegendo, que ele tá ali contigo,
Então eu disse, cara, eu não sou nada. Eu me sentia um nada ali. Porque tu não toma banho, tu não consegue te alimentar, tu não consegue nada. Só quem passa por isso entende. E é por isso que eu peço que as pessoas hoje entenderem, sabe? Não vão pra lá. Eu falo por isso assim, tudo que eu não quero nessa vida tem que voltar. Tudo que eu peço pra Deus, não me deixa voltar. Porque é horrível, tu é nada. As pessoas são nada ali em cima. Se Deus não tá ali, se a família não tá em volta dizendo não vai melhorar, tu não faz. Então isso sim me fez prosseguir e entender que quando eu chegasse em casa, como eu fui muito recebida pela minha família, a Samara era uma criança assim incrível, incrível. Ela não falava, mas ela estava do meu lado. Ela me abraçava, ela estava ali junto comigo. A Elisa estava comigo o tempo todo, ela que me cuidava com relação a fazer os curativos, ela que ficava ali junto comigo. Meu sogro vivia saindo para comprar as coisas que eu tinha que comer, porque eram coisas que, né, específicas, tem coisas que comer. A minha sogra estava em volta de mim, fazendo coisas para mim comer, e eu até teve uma situação que eu fiquei bem nervosa, e eu fiz ela ir comprar um termômetro, porque eu saí com como é que é, com aquela bactéria cianeto, que era a mesma que a mãe morreu. Então, na cabeça, pirou. Ela foi lá e comprou outro termômetro e eu tava com a mesma febre. Então, assim, isso me faz olhar para onde eu olhava no quarto do hospital e lembrar, Deus estava comigo. Então, Ele está sempre comigo, sabe? Então, é difícil? Claro que é difícil. É difícil eu ter que caminhar, que nem o Gessé que esteve do meu lado todo tempo e dizia para mim assim, ó, vamos, tu vai conseguir caminhar, vamos devagar. Então, ele caminhava 10 minutos comigo até um certo período e dizia para mim, tu viu como tu tá caminhando? Aí daqui a pouco ele caminhava, até que a gente chegou e foi fazendo a volta na quadra, sabe? Então, assim, se eu não tivesse pessoas assim, se eu não tivesse entendido que eu não sou nada, não é uma questão espiritual, né? As pessoas hoje pegam, abrem a boca para dizer, não, mas Deus tá comigo e nada vai me acontecer. Gente, por favor, o que eu fiz para perder um filho? O que eu fiz para estar dentro de um hospital? Nada. E deu certo. Deus tirou. Então não bota Deus num lugar onde quem tem que fazer é a gente. Sabe? Quem tem que se cuidar somos nós. Quem tem que cuidar para não ter um fígado gorduroso somos nós. Para não ter doenças que a gente pode evitar, esse vírus que a gente pode evitar de ter. Então, hoje eu escuto muito assim, nossa, as pessoas estão na garra de casa, estão com medo. Gente, eu não tenho medo de morrer, porque o sono que eu levei, se morrer fosse assim, é maravilhoso. Porque descansa, é uma paz, uma tranquilidade. Então, eu não tenho medo de morrer. Só que para que eu vou me contaminar? Para que eu vou fazer algo que vai fazer mal para mim? Eu vou ver o meu marido ruim, chateado, as pessoas que estão em volta de mim. Então, se possam entender isso, sabe? Então, eu vejo que quando eu olhei para lá, eu entendi que quando eu fosse viver fora daquilo lá, eu tinha que sempre olhar para aquilo ali. Indiferente do que eu tivesse, sabe? Indiferente de que se fosse caminhar fosse difícil, porque dói, eu demorei um tempão para ter equilíbrio. Eu demorei alguns anos para ter equilíbrio, para correr. Hoje mesmo eu correndo, eu ainda acho que não tá... Eu tô normal, sabe? Não tenho nenhum problema, mas para mim não é igual, é um pouco diferente. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar, sabe? Que, poxa vida, se Deus está do teu lado, Ele tá contigo e Ele vai estar sempre, indiferente da dificuldade que tu vai passar. Então, isso foi uma coisa que é o que acontece comigo. Eu saí de lá, fui bem recebida por todo mundo que estava junto comigo. A vozinha também, que é uma pessoa que me deu muito amor e carinho. Ela tinha ficado, ela já faleceu, mas ela ficou para estar junto comigo. Era uma pessoa que não falava nada, só estava ali junto comigo. Então, isso me fez continuar a andar, não reclamar. Nem até hoje eu tava falando pra ele, quando é que tu me viu reclamando de alguma coisa, no caso, Fel, tá ruim isso, tá ruim aquilo, nunca. Porque toda vez que eu vou pensar em fazer alguma coisa, eu lembro da fumaça. E não tem como, sabe? Não tem como.
Tiane, infelizmente o Instagram nos dá um horário, a gente até estourou o horário, nos deu um pouquinho a mais, mas para a gente finalizar aí, eu quero fazer um comentário, depois se tu quiser fazer mais deixar uma mensagem, falar alguma coisa, tranquilo. Mas eu quero fazer um comentário, né, que o nosso maior tesouro são pessoas, né, a nossa maior riqueza, aquilo que a gente tem aqui hoje, né, são os nossos relacionamentos, né, são os relacionamentos que a gente tem com as outras pessoas. E tu falou aí que o teu maior apoio foi com a família, né? Tu falou da Samária, tua sobrinha, tu falou da Elisa, que é tua cunhada, tu falou da tua sogra, tu falou de várias pessoas importantes para ti, e quem esteve aí do teu lado, né, te ajudando, e até hoje, né, teu eterno namorado, e vocês querem vir com muito maior, né, que é o Gessé, e é uma história que realmente edifica a gente, mas eu não tenho como deixar de falar da questão da presença de Deus. Independente de credo, de religião, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa acredite ou não. Existem coisas que são fato. Nós temos um corpo físico, esse corpo físico é uma matéria. Então, como tu falou, a gente não tem força. A gente não consegue, né, fazer nada pelo corpo. Mas, quando a gente entende que o Espírito de Deus nos dá um sopro, e aí então a gente está num outro nível, que é o nível sobrenatural, e que esse Deus que pode todas as coisas, o Deus Criador, ele nos fortalece e ele é multiforme, ele pode aparecer da maneira que ele quiser, mesmo numa presença assim, né, de uma névoa, de um vento, de uma brisa, de um suspiro, de uma fumaça, seja como for. A gente, quando está num momento pós-traumático, muitas pessoas sempre vão falar, isso aí é feito de remédio, isso aí é delírio do cérebro. A gente que está naquela situação lá, que está vivendo aquilo ali, a gente sabe o que é delírio, o que é sonho, o que é remédio e o que é real. Né? E tu afirma aí para nós que é real, eu acredito em ti, e digo para as pessoas que estão nos ouvindo, independente do nome que a gente vai dar, né, existe sim algo, né, que vai além da nossa compreensão e é algo além da matéria, além do físico, que é o mundo espiritual, que é a presença de Deus, e isso é o que nos move, é o que nos alimenta, é o que nos dá força. Então, como tu disse, a gente é fraco. Mas é na força dele que a gente, então, quando a gente está muito fraquinho, que a gente tem força. Né? E eu agradeço muito pela tua participação, pelo teu relato, né? Pelo teu desprendimento, por tu estar falando sobre isso, num momento onde muitas pessoas estão realmente enfermas, com pessoas queridas no hospital, muitas perdas que a gente tem vivido aí, né, devido ao Covid, e nunca se falou tanto, né, em perdas, em luto, como a gente está vivendo nesse tempo. A gente precisa falar. Agora mesmo o Rodrigo estava numa live, ficou lá gravada, falando sobre depressão, sobre ansiedade. A gente vai estar falando sobre isso em maio também. Vai ter um caso aqui, uma pessoa que vai estar falando para a gente, uma advogada, sobre a experiência de depressão. Então a gente precisa falar, a gente precisa assim, se comunicar. E eu vou pedir então para te deixar aí uma mensagem. Não sei se você vai aparecer, não sei o que vocês vão falar para a gente, mas a gente agradece muito, muito, muito mesmo, de verdade, tá? A participação de vocês. E, por favor, deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. E, pessoal, sigam a gente, tá? Missão Eis-me Aqui. Eu tenho a minha história também lá no YouTube. Peço para vocês estarem lá acompanhando. O relato da minha recuperação. Se inscreve lá no canal. Isso muito ajuda para que outras pessoas possam conhecer também sobre essa história. Aqui, para mim, agora deu uma parada na live. Vou só esperar voltar. Espero que não seja no final, se a gente volta para finalizar. Pode ser. Não, voltou. Então vamos lá. Tá aí, homem! E aí, olha Tati? aí, queridão! Aí, deixa eu ajustar aqui. Não, achei que você... Pode botar. E aí? Que bom, Tudo viu? bem? Que alegria poder ver vocês dois aí. Deixa eu me arrumar aqui. Ficar bonito, né? Tá bonito, tá bonito. Tá Eu já tô estiloso, bonito, tá? né? Tá Tô bonito, penteado. né? Tá bonito, Tô tá bonito. bonito, né? Eu sei. Que figura! E aí, pessoal, o que vocês têm para falar aí para as pessoas? Que mensagem que vocês deixam, que aprendizado que vocês tiraram, né? Sim. Eu tava escutando ali tudo que a Tiane falou, tudo que a gente viveu, assim. E aí eu acho o seguinte, contextualizando a questão mais espiritual, assim, que eu acho que foi... A gente tem uma amiga nossa que ela é psicóloga, e ela é especialista na questão de luto, assim, de crianças. Carolina Donati, até. E aí ela falou para nós, a gente encontrou ela uma vez, assim, esses dias, e ela falou assim, conversando sobre isso, ela falou, o que levou vocês a superar isso? Muitas pessoas se pegam em algumas circunstâncias, se pegam numa roupa do bebê, ou num ambiente do bebê, hoje, aqui, agora, nós estamos no quartinho onde era o quartinho da Pietra.
né? Agora virou um estúdio, com meu piano, meu teclado ali, o note, minha área de trabalho e tal. Você pega numa roupa, você pega num cheiro, você pega... E ela falou assim pra mim, vocês se pegaram na fé. Foi isso que fez com que vocês conseguissem andar. E na realidade, o que acontece, Tati? As pessoas, elas têm a ideia de que isso agora, levando para a parte espiritual mesmo, sabe? De que Deus é um cara bom, e Deus é um cara bom. Deus é um cara que faz milagres, Deus faz milagres. Entende? Mas é muito mais profundo do que isso. Entende? Tipo assim, no sentido dele, como é que eu vou te falar? Dele tirar, porque que nem a Tiane falou, por que ele tirou? Porque foi Deus que tirou, na realidade. Não fui eu, não foi a Tiane. Entendeu? E aí, quando tu pega nisso, e aí tu vai pro Sermão da Montanha. Que daí quando diz ali, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. Jesus não está dizendo que bem-aventurados são os felizes. Tu entende? Tipo assim, seguir com Jesus, ele é muito mais profundo do que, tipo assim, tu vai ser abençoado, que é o que se vê hoje, que é a questão de ser coach em igreja. Entendeu? Tu vai ser abençoado, tu vai ser isso, vai ser... Cara, não é isso, não é pelo que tu vê. Tu entende? Não é pelo aquilo que tu consegue observar, não é as circunstâncias que te gera, mas é a convicção que tu tem no teu coração de que Deus é o cara e acabou. Ele quis assim, ele decretou, já era. Então, eu acho que é isso, que é essa que é a questão, sabe? A gente se apegou nisso, Deus quis, acabou. Eu não mando, não é eu que mando, o domínio não é meu. Entende? Não é, eu não preciso ser feliz porque eu vou ter um filho, eu não vou ter um filho. Não é isso que me define ser feliz. O que me define ser feliz, Jesus amou, acabou. Ele me ama, ele gosta de mim, acabou. Eu tenho carro? Não tenho. Tu tem casa, tu tem emprego. Não é isso que define se tu é feliz. Tu entende? O que define quem tu é feliz é quem tu é em Deus. Acabou. E é isso que as pessoas... E Deus é a causa disso. O meio do qual tu é feliz não é a tua casa. Não é as tuas conquistas pessoais. Não é o teu bom emprego. Não é a tua graduação. Não é o teu... Não é isso. O que te define ser feliz é quem tu é em Deus. Entende? Foi isso que gerou em nós. Tipo assim, e é isso que eu acho que a gente pode deixar. Entendeu? Tipo, o que fez com que a gente esperasse? Cara, a gente é feliz em Deus. Acabou. Nós vamos ter outro filho? Não sei. Deus quer dar outro filho, quer tirar? Beleza, Deus, valeu. Não é isso que vai definir quem é feliz. O que vai definir o que eu sou feliz é eu vou morar contigo. Vou. Acabou. Então é isso que as pessoas precisam entender nesse momento, contextualizando a questão espiritual, sabe? Não é... A gente está vivendo momentos de muitas perdas, realmente. É um negócio muito violento, essa pandemia. A gente precisa entender isso na nossa mente, a questão espiritual. Por que Deus está fazendo isso? Não é Deus. Cara, é Deus, velho. Deus é o cara, Deus é que faz tudo. Então, quando tu diz que não é isso, tu anula a obra dele, tu anula o poderio dele. A gente não pode anular o poderio do cara. As circunstâncias não podem nos guiar. É isso que a gente precisa entender. Entendeu, Tati? Não é isso que nos guia. Não é o que eu tenho. Não é o que eu conquistei. Não é... tu precisa de uma palavra motivacional. Cara, eu não preciso disso. O que eu preciso é de Deus aqui, cravado aqui dentro, no Espírito. O Espírito está dentro de mim. Acabou. Acabou, não precisa de mais nada. Agora, o que acontece? As pessoas se frustram. E elas se frustram, sabe por quê? E aí é que é o detalhe. Porque na realidade Deus não está aqui dentro, Tati. Deus está aqui, ó. Tá ligado? Deus não tá impregnado, tipo assim, não é aquilo que... Deus não tá dentro de ti, tu não vive isso. Tu vive, eu comprei um carro. Legal. Agora tô feliz. Teu carro bateu, tu tá triste. Opa, tá triste. Então, tipo assim, comprei uma casa, tô feliz. Roubaram, queimou a minha casa. Tu tá triste. Cara, é isso que define quem tu é. Entende? Tipo assim, essa percepção, tu tá levando pro lado muito espiritual. Foi aonde a gente se apegou. Tu entende? Porque se tu olhar no contexto geral, tu olha embaixo o Binho, o Cleberson, né? O Cleberson que faz trabalho de rua, né? Aqui, né? E a Elisa que estão indo, e a Sama, e a galera que tá indo, e o Digo que vai, o xerife, né? Quantas pessoas ali embaixo da Marquise estão com filhos e são dobrados e os filhos nascem bem? Quantos filhos fazem? Muitos. Tu imagina se eu olhar para isso? Tu já pensou se eu olhar para isso? Agora a gente pega o caso do Henry, que morreu. Tipo assim, tu imagina se eu olhar para isso? Tipo assim, eles tiveram um filho lindo, bonito,
foram lá e deram uma camaçada de pau, teoricamente, né? Tentando se provar, e mataram a criança. Imagina se eu olhar para isso. O que eu vou fazer? A gente vai enlouquecer. E aí entra a questão de ser crente e de saber quem é. Entendeu? Quando tu olha para isso, acabou. Deus quis assim, beleza. É o teu decreto, Deus. Não me oponham a isso. Eu não tenho o direito de exigir nada. Tu entende? Tipo, quando toda essa situação passou, a coisa que eu mais fazia, em todo esse tempo, eu não pedi um dia pela vida da Tiane. Um dia, porque eu não tenho esse direito. Entende isso? Não é o direito que eu tenho de pedir a vida dela. Entende isso, Tati? Não é eu que vou definir se ela vai ficar ou não. Não fui eu que defini isso, não foi a minha entrega em adoração que foi que definiu isso, sabe? As pessoas não entendem isso. Elas entendem, eu vou dar meu dízimo, eu vou ganhar um carro. Eu vou todo dia na igreja, eu vou arranjar um namorado. Eu vou todo dia na igreja, eu vou... Deus vai abençoar. Cara, isso é uma mentira, velho. Deus não tem que te dar nada. Tu não tem que conquistar. Deus não tem isso pra te dar. Independente se tu fizer ou não fizer, ele vai te dar porque ele programou o que tá feito. Ele definiu. O Gessé vai fazer isso, ele vai ter isso. Beleza, tá bom. Agora as pessoas vão a um lugar buscando isso. Tu entende? Isso não é o motivo. O motivo não é isso. O motivo é Deus, acabou. O motivo não é o que tu vai conquistar. E é o que a gente entendeu. Não é o motivo de nós termos um filho. Não é o motivo da Tiane estar aqui. Não é o motivo que eu não conseguia, Tati, eu não conseguia pedir pra Tiane ficar aqui. Eu não conseguia. Até tu falou pra quando tu passou ali o scout pra Tiane, ela falou, diz uma música. As músicas que eu escutava, Tati, era só sobre, cara, é só eu e tu e acabou. Tipo assim, era só de adoração, era só agradecendo, era só tu quando tu, até se você quiser escutar, Deserto da Ariane, acho que é, se não me falei isso. É uma música que fala, tipo assim, ei, eu não preciso ver as coisas, eu não preciso de um sinal para saber quem tu é. Tipo assim, eu recebi Jesus dentro de mim, acabou. Tu entende? Então, essa que é, eu acho que isso que é a maior lição que a gente deixa para as pessoas, sabe? E quando a gente compartilha essa história, eu compartilho muito mais que a Tiane, que nem tu falou. A Tiane, ela é mais resistente a isso. Quando eu compartilho isso com as pessoas, cara, mas tu perguntou se a gente fez tratamento psicológico, a gente não fez. As psicólogas que acompanharam a gente todo momento ali, pós os 2, 3 dias que a gente ficou lá, uma semana, 15 dias, né? Quando a gente saiu de ali, gurizada, muito obrigado, vocês ajudaram muita gente, mas a gente não precisa de vocês. A gente tem alguém que realmente é a nossa essência. Entende? É isso que a gente aprendeu. E a gente tenta levar isso, só que as pessoas não entendem. Entende? Porque o que as pessoas querem hoje, Tati? As pessoas querem, elas querem o seu bel prazer. Entendeu? Eu estava conversando com o Kleberson esses dias. O evangelho é um evangelho de morte, de cruz. Tu tem que perder. A Bíblia diz, ei, tu perde para tu ganhar a tua vida em mim. Entendeu? Então, tipo assim, é uma questão de a tua carne não existir, as tuas vontades não existem. Deus não tem as coisas, tipo assim, Deus não é o que tu faz que tu faz para Deus que tu vai ganhar. Tipo assim, Deus estipulou, tu vai ganhar, beleza? Tu pode te rasgar, tu pode fazer jejum de 30 anos, tu pode dobrar, tu pode fazer. Cara, Deus não vai te dar se ele não tem para ti. Acabou, ele decretou. Tu entende? E as pessoas, elas vivem em volta disso. Isso é um discurso dentro das igrejas. Entende? Isso é um discurso muito forte. Então, eu acredito que isso, Tati. O que a gente pode falar? Cara, vive Deus, velho. Deus é a essência. Deus é o cara. Não é o que tu tem. Não é o que tu vive. Não é as tuas frustrações emocionais. A gente viveu uma frustração emocional. Aí tu vai me dizer assim, eu perdi um namorado, meu casamento se foi, eu perdi Cara, tipo, já perdeu um filho? Sabe o que é isso? Um casal jovem, tudo estruturado. Tati, nós reformamos a nossa casa, toda a nossa P, todo. Nós saímos daqui, nós gastamos mais de 25 pau para reformar tudo, por causa do nosso filho. Quando a gente voltou sem ela. Tu entende isso? Não é aquilo que eu vejo, não é o que eu quero, cara. Não é isso, é o que Deus quer. E se a gente vive essa essência de Deus em mim, acabou. A felicidade, ela não tá no meu filho, na minha filha que eu perdi. Estaria nela? Claro que estaria. Minha carne estaria satisfeita. Brincando, a gente sempre fala assim, como é que ela seria hoje? Como que ela seria? Ela seria parecida contigo? Seria parecida comigo? Ela dormiria mais como a Tiane que gosta de dormir, né? Ou ela se acordaria cedo como tu, que se acorda cedo?
Ah, como é que ela, o que ela faria contigo? A Tiane sempre fala, tipo, ela se orgulharia de ti porque tu é gato. Ah, isso é fato, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Entendeu? Então, tipo assim, não é essas coisas, Tati. Não é disso que a gente se alegra. A gente se alegra em Deus, acabou. Deus é a minha alegria. É nele que estão as coisas. É nele que são geradas as coisas. Alegria, força, o estado de espírito está gerado nele. Não está gerado naquilo que tu tem. Não é isso que te move. Se isso que te move, o evangelho está errado. Tá errado, tá errado. Se o que te move é as tuas conquistas, beleza. Indico o coach, o Luiz Coach, o Dude, que é um baita de um coach. Ele vai fazer com que tu consiga entender isso. Mas se tu tá numa igreja e se é isso o teu motivo, cara, tu tá errado. Jesus não é o teu motivo. O teu motivo é o que é a tua vontade, é o teu prazer, é aquilo que satisfaz a tua carne. É a tua carne. Entendeu, Tati? Eu acho que é por aí que a gente aprendeu e a gente tenta passar isso. E às vezes a gente é mal compreendido, sabe? Porque a gente é meio taxado como revolucionário, e como isso, e vocês são revoltados. Cara, eu não sou revoltado. Eu vivi uma experiência, eu sei o que eu tô falando. Entende? Experiências ninguém tira. A tua experiência ninguém vai tirar, tá? Que o Instagram cai aqui a nossa live, mas eu quero agradecer essa mensagem final, porque para concluir, né, o que vocês estão falando é a gratidão, né? É a gratidão por vocês estarem vivendo exatamente quem vocês são, o tempo que vocês estão e aquilo que Deus tem para vocês. Aprender com o tempo, independente se ele é agradável ou não, a gratidão por simplesmente saber que Deus ama, né? Ele é amor e ele ama. Independente se é agradável, se não é, independente do que ele vai dar, parar de olhar só para as mãos de Deus e olhar para aquele que tem todo o poder e que realmente não precisa fazer nada, né? Simplesmente para a gente estar aqui e olhar para ele, a gente já tem um relacionamento de amor e vocês vivem isso, né? Vivem esse amor, vivem esse presente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Bem rapidinho, cara. Eu só queria falar uma coisa bem rapidinho, sempre lembrando que uma das coisas que sempre me fez não querer falar é porque as pessoas, elas querem apenas ouvir a parte do milagre. E não teve só a parte do milagre. Eu sei que a parte do milagre ela é muito importante para as pessoas, mas não teve. Então, se o ser humano conseguir entender que Deus é amor, sim. Mas se ele tiver que fazer, ele vai fazer. E não interessa como que a gente vai ficar, o que a gente pensa, o que a gente acha. E as pessoas podem dizer assim, mas ele é amor, ele é isso. Gente, ele é tudo isso. Mas se ele tiver que fazer, ele vai fazer. E não tem como não fazer, ele vai. Ô, Tiane, olha só, tu falou algo muito sério, né? As pessoas querem sempre um final feliz. Mas, na verdade, o que vocês estão falando, que é poder viver uma perda, né? Algo que as pessoas entendem como algo ruim, mas entendendo que vocês sabem lidar com isso, estão testemunhando para ajudar outras pessoas, porque hoje, por coisas até dores, né? Eu falei que a gente não tem como comparar dor, mas às vezes por umas coisas menores, tem muitas pessoas que vivem, como tu disse agora, né, Gisele, vive só no passado. E se ela tivesse assim? E se ela fosse assim? E aí fica sofrendo aquela dor, aquela perda, e não vive. E adoece, né? E fica muito mal. Mas vocês entenderam que isso faz parte da história de vocês, e o fato de vocês estarem aqui hoje testemunhando e falando sobre isso, não vou dizer que é um milagre, porque na verdade é um dom, é a vida. É viver intensamente a vida que vocês têm. E isso é muito bom. E eu entendo, gente, como um final feliz, no sentido de que vocês são uma lição. Vocês têm uma história e edificam outras vidas. Independente do final que as pessoas queiram. Vocês são, sim, testemunho do amor e da graça de Deus. E vocês estarem aqui hoje só demonstra isso. Gratidão. Né? Viver intensamente o que Deus tem para cada um. Isso faz total diferença. Né? Então, muito obrigado. Peço que Deus continue usando a vida de vocês. Que vocês falem sim, e falem muito. Independente do que as pessoas querem ouvir ou não. Vocês têm uma história de vocês se fortaleceram, onde vocês fortalecem outras pessoas, vocês cresceram como casal, cresceram como pessoa, porque a gente cresce na dor. A gente é fortalecido, a gente é realmente renovado, a gente se torna uma pessoa muito melhor na frustração e na dor. Né? E vocês têm história aí, e muito, 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 muito mesmo, tá? Fiquem com Deus, vai ficar gravada essa live, compartilhem com outras pessoas, tá? Passem adiante aí essa história de gratidão e de entender que Deus nos ama e Ele é Deus independente de qualquer situação. E a gente precisa entender isso, tá? Beijão. Então tá, beijão, Tati. Deus abençoe vocês, tá bom? Tá? Muito obrigada, Tiane. Ele se acha todo bonitão, mas tu é linda, viu? Beijo, beijo, beijo.
Tchau, beijo, tchau, tchau. Pessoal, obrigadão. Tchau.